Olá, eu me chamo Matheus Henrique Lisboa, venho apresentar meu trabalho de conclusão de curso intitulado como Atuação Inquisitiva do Ministério Público com ênfase no combate ao crime organizado. Primeiramente, deixo aqui os meus cumprimentos à banca, os professores da banca examinadora, a quem apresento a minha mais alta estima e distinta consideração. Sem mais delongas, partimos agora para a introdução do trabalho. Bom, a introdução do trabalho buscou versar que, apesar de no Brasil não haver legislação específica sobre a conceituação de crime organizado, a gente sabe que os juristas, a jurisprudência e até os doutrinadores, dentro ali da hipótese dos juristas, eles qualificam como crime de quadrilha, ou até mesmo como crime sofisticado. Após o surgimento dessa criminalidade, a organização, as instituições das autoridades policiais, elas acabaram tornando os seus métodos ineficazes, tendo em vista que não existiam parâmetros legais para que elas pudessem desarticular essa organização criminosa sozinha. Foi quando surgiu, o direito se reinventou e surgiu uma hipótese legal em que o Ministério Público e a autoridade policial eles pudessem agir em conjunto e usar de parâmetros legais para que pudesse desmantelar essa organização criminosa. O problema da pesquisa: como se dá a atuação do Ministério Público em sede de investigação, prevenção e repressão ao crime organizado? Objetivo geral, ele buscou demonstrar como o MP ele atua em procedimento investigativo e como essa atuação dele influi na prevenção e repressão da atividade da organização criminosa. O objetivo específico, ele buscou compreender que quando a criminalidade se sofisticou, alguns institutos jurídicos eles foram se tornando ineficazes, tendo em vista ali a investigação e a identificação desse controle da criminalidade organizada. E o terceiro objetivo específico foi apontar os meios e os parâmetros legais que o Ministério Público ele usa para desarticular as organizações criminosas, bem como ele age em conjunto com a autoridade policial. Bom, sobre os fatores históricos da criminalidade organizada e os elementos jurídicos legislativos, cabe citar que a criminalidade organizada, ela, primeiramente, tem-se notícia que os primeiros indícios ali foram encontrados no Japão, primordialmente ao século XVII, onde a Yakuza era um tipo de organização criminosa e eles buscavam ali se organizar para cometer diversos tipos de delitos. Aqui no Brasil, a primeira notícia de organização criminosa foi no século XIX e XX, através do cangaço, em que os cangaceiros, chamados praticantes dessa atividade, eles adentravam em cidades, saqueavam tudo e cometiam, mediante a organização, diversos crimes. Tá? Até mesmo alguns juristas, alguns doutrinadores podem falar que era uma espécie de repressão social, mas aqui não cabe essa análise. Depois veio o PCC, o Primeiro Comando Capital e o Comando Vermelho. Essas são as organizações mais atuais, eminentes aqui no Brasil, que chegaram a partir do século XXI. O intuito das três são o mesmo, organizar mediante sistema hierárquico e funcional e praticar alguns tipos de delitos, sejam ele tráfico de drogas, crimes como furto, roubo, assassinatos e entre outros. Bom, os elementos jurídicos legislativos vieram através da Lei 9.034 de 95. Ela trazia ali alguns objetos referentes às técnicas de investigação. Todavia, ela não trouxe a conceituação da criminalidade organizada, ficando ainda muito vago no ordenamento jurídico brasileiro. Perdão. Após, em 2001, veio a Lei 10.217, em que ela alterava
a Lei 9.034 de 1995 e definia e regulamentava alguns meios de provas e procedimentos investigatórios que versavam sobre crime resultante de ações de quadrilha ou bando, mas ainda assim não trazia à baila o tema principal aqui em enfoque desse trabalho de curso, que é a desarticulação do crime organizado no Brasil. Posteriormente, veio a Lei 12.850, que ela trouxe diversos meios e métodos especiais de investigação, bem como a possibilidade do Ministério Público e da autoridade policial se valerem desse sistema jurídico para que pudessem desarticular, assim, o crime organizado. Aqui, nesse slide, é tratado sobre o principal motivo da criação da Lei 2.850, mas que já foi retratado agora, em momento passado. Autonomia do Ministério Público em relação ao controle externo da atividade policial. Cumpre dizer que o Ministério Público é uma instituição que já existia bem antes da promulgação da CF de 88, mas que seus objetivos, sejam eles institucionais, eles nunca mudaram, seja a defesa da lei da Constituição ou de qualquer lei, bem como a defesa do direito dos incapazes. O Ministério Público ele acabou se tornando autônomo em decorrência da ineficiência dos meios de obtenção de prova e investigação, e até mesmo a repressão da autoridade do crime organizado pela autoridade policial. Sabe-se que o Ministério Público ele é um órgão incumbido de apresentar ação penal, trazendo à baila o direito processual penal. Ele é o órgão incumbido de apresentar ação penal e denunciar o acusado, o suposto praticante de atividade delituosa. Porém, a ineficiência da autoridade policial não trazia em si os meios de provas que o Ministério Público precisava para instruir o feito e até mesmo conseguir provar no curso do processo, a prática da atividade delituosa pelo indivíduo. Então, o direito se mudou e trouxe a possibilidade do Ministério Público poder ajudar ou até mesmo atuar em conjunto com a autoridade policial em busca da desarticulação e repressão da organização criminosa. O capítulo 3, ele fala sobre o apontamento dos meios e parâmetros que o Ministério Público ele utiliza junto com a polícia para desarticular essas organizações. Atualmente, a Lei 12.850 de 2013, ela trouxe diversos meios de obtenção de provas, mais especificadamente são 8. E juntamente ali na investigação criminal, com a autoridade policial, o Ministério Público ele pode se manter a par e fazer esse controle junto com a autoridade policial, seja a Polícia Civil ou qualquer outra instituição prevista no rol do artigo 144 da Constituição Federal. Bom, aqui os meios são colaboração premiada, captação ambiental e sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. A colaboração premiada consiste ali no ato de que o indivíduo ele delata, ele conta como aconteceu o esquema e tem a pena reduzida. A captação ambiental, ela funciona como se fosse uma escuta, colocada em ambiente em que possivelmente ali pode ser deflagrada alguma operação ou obtida alguma prova. A ação controlada, ela consiste no momento em que a polícia ela poderia fazer a prisão, mas ela aguarda um momento específico em busca da obtenção da melhor prova. Aí, esses outros são o acesso a dados cadastrais, ligações telefônicas e telemáticas, a interpretação de ligações telefônicas e telemáticas, afastamento do sigilo financeiro, bancário e fiscal, a infiltração de policiais, também um tema muito importante, um objeto muito especial, e a cooperação entre instituições e órgãos. Bom, considerações finais. Aqui o tema abordado, ele trouxe a tratativa do Ministério Público com enfoque no enfrentamento e combate da organização criminosa. Os objetivos, eles foram alcançados, proposto aqui, porque agora, com esse trabalho, diversos acadêmicos de direitos podem saber como é a atuação do Ministério Público em conjunto com a autoridade policial.
De igual forma, aqui estão as referências e eu agradeço aos nobres ouvintes e me despeço por aqui. Obrigado.